Sejam bem-vindos ao canal. Você nunca mais precisa voltar. Minha sogra me disse quando decidi voltar para a casa da minha família e ficar lá um pouco para ter um filho. Como não consegui responder, ela começou a colocar meus pertences pessoais em sacos de lixo e até roubou as chaves de minha casa. Acho que não há outra opção. Peguei minha bolsa com apenas meus objetos de valor e corri de volta para a casa da minha família. Minha sogra tinha uma expressão triunfante no rosto, mas ela mal sabia que o inferno estava prestes a cair sobre ela. Meu nome é Cecília e tenho 28 anos. Trabalho como escritora. Eu costumava ir ao escritório, mas agora trabalho em casa devido à mudança no estilo de trabalho na empresa. No início, pensei que seria difícil concentrar-me no trabalho em casa, mas depois de tentar, descobri que não era assim tão mal, e sinto que posso trabalhar sem perder tempo. Há 2 anos, casei-me com Giovando, anos mais velho que eu. Mesmo depois de nos casarmos, ele respeitou minha vontade de continuar trabalhando e apoiou minha carreira. Ele morava sozinho há muito tempo e tem boa aptidão para as tarefas domésticas, tomando a iniciativa de realizá-las, dizendo que quem pode fazer deve fazê-lo. Ele ainda é o mesmo marido gentil e maravilhoso de quem me orgulho, assim como antes de nos casarmos. Eu costumava trabalhar em casa metade da semana, mas recentemente passei a trabalhar remotamente em tempo integral. A razão é que descobri recentemente que estava grávida. Meu marido e eu adoramos crianças e estamos ansiosos para ter uma família desde que nos casamos, então, quando soubemos da gravidez, ficamos os dois muito felizes, e meu marido derramou lágrimas de felicidade. Conversamos e decidimos que seria melhor se eu pudesse trabalhar em casa, porque se tivesse que ir trabalhar no escritório, teria que pegar o trem, como tive que fazer muitas horas extras quando os prazos se aproximavam. Foi uma bênção poder trabalhar em casa. Além disso, a empresa, ciente da minha gravidez, fez esforços extras para acomodar minha situação de trabalho em casa. Embora eu passasse mais tempo em casa desde que trabalhei em casa, meu marido continuou a me ajudar nas tarefas domésticas sem reclamar. Ele não me ouviu mesmo quando eu disse a ele que eu mesma poderia cuidar disso, porque fico em casa o dia todo. Ele tem sido especialmente atencioso com o estresse em meu corpo desde que descobrimos que eu estava grávida. Ele tem sido gentil e muito confiável, a ponto de pensar que ele poderia estar muito preocupado. Ele parece estar ansioso pelo nascimento do nosso filho, e todos os dias chega cedo em casa e faz as tarefas domésticas com muito entusiasmo, dizendo que será um bom pai. Vê-lo assim me deixou feliz. No entanto, havia algo que me preocupava no meu relacionamento com minha sogra desde que descobri minha gravidez. Minha sogra começou a nos visitar com frequência. Ela vinha de vez em quando, mas ultimamente vem quase todos os dias em minha casa, dizendo que está preocupada comigo porque estou grávida. Porém, meu relacionamento com minha sogra foi péssimo desde o início do nosso casamento. A atitude dela em relação a mim, mesmo quando a conheci, só piorou com o tempo. Ela é tão dura comigo que posso dizer claramente que ela me odeia. Por que Giovando se casou com alguém como você? Ela disse coisas assim quando meu marido estava fora. Parece que ela ama muito meu marido, que é seu único filho, e acho que ela sente que lhe tirei o seu precioso filho. Minha sogra disse que queria morar conosco quando nos casássemos, mas meu marido rejeitou gentilmente a ideia dela naquela época. Acho que essa negação ainda a atormenta. Quando rejeitamos a ideia de ele morar conosco, ele não recuou facilmente e nos deu a condição de morarmos perto de sua casa, senão iríamos morar com ela. Concordamos com relutância e talvez não tenha sido uma decisão sábia. No começo, tentei ao máximo me dar bem com minha sogra e aguentar sua presença. No entanto, parecia uma tarefa impossível. Ela estava procurando desculpas para me ligar e aparecer sem avisar. Tudo bem se ela simplesmente viesse, mas sempre que vinha, ela reclamava, e suas reclamações eram irracionais. De repente, ela chega enquanto estou dobrando a roupa, e quando a deixo entrar em casa, ela fica brava comigo porque a casa está bagunçada.
Ela não entende que trabalho em casa e presume que não trabalho porque estou em casa. Embora eu já tenha explicado muitas vezes a ela sobre o trabalho remoto, ela não me escuta e acredita que eu não trabalho. Com o tempo, ela começou a me chamar de esposa terrível que não trabalha nem faz tarefas domésticas. Toda vez que me vê, tinha algo negativo a dizer, e honestamente, comecei a não gostar dela. Meu marido avisou várias vezes a minha sogra que o incomodava que ele aparecesse de repente. Aí minha sogra, em vez de se arrepender, disse que iria morar aqui. Se você morasse aqui, não seria uma visita inesperada, certo? Disse ela, sorrindo com sua estranha lógica. Achei que ela estava brincando, mas acho que minha sogra falou sério quando disse isso. Para minha surpresa, ele trouxe muitos de seus pertences para nossa casa. Até meu sogro tentou argumentar com ela e sugeriu que voltasse para casa. Porém, minha sogra não quis ouvi-lo e disse que estava fazendo isso por mim. Cecília está grávida, então cuidarei das tarefas domésticas. Isso também tranquilizará Giovando, disse ele, manipulando meu marido e meu sogro. Segundo minha sogra, ela era uma sogra amorosa que atendia às necessidades de uma gestante, mas a realidade está longe disso. Quando meu marido estava trabalhando, minha sogra abusava verbalmente de mim e me criticava pelas tarefas domésticas que eu fazia. Independente de trabalhar ou não, ela era egoísta. Ela me criticava dizendo que eu dobrava as roupas de maneira errada ou que a comida estava muito salgada quando eu estava preparando o almoço. Ela me dizia para andar mais rápido porque minha barriga estava crescendo e eu tinha dificuldade para me mover. O tempo a sós com minha sogra era tão doloroso que eu preferiria ter ido ao médico do que passar por isso novamente. Embora eu pudesse tolerar suas palavras duras, fiquei realmente preocupada com sua interferência no meu trabalho. Sinto muito, Vitória, mas tenho trabalho para terminar hoje, disse eu gentilmente, esperando que ela se abstivesse de me incomodar. No entanto, ela ficou ainda mais irritada. Deixa de mentir, você não tem nada além de tempo, mas você nem faz o trabalho doméstico. Já basta, mentirosa. Gritou me chamando de mentirosa. Lidar com minha sogra era extremamente estressante. Pelo bem do meu filho ainda não nascido, tentei de todas as maneiras não provocá-la. Curiosamente, na frente do meu marido, ela era completamente diferente. Quando ele voltava para casa, ela tentava melhorar sua imagem, alegando que cuidava de todas as tarefas domésticas. Eu não disse nada, mas pensava, quem é o mentiroso aqui? Porém, meu marido descobriu a verdade e nunca acreditou nela. Eu sei que você é quem faz o trabalho doméstico perfeitamente. Obrigado, ele me agradeceu secretamente. Quando minha sogra estava fora, evitei falar mal dela, mas meu marido parecia entender tudo. Um dia, ele me fez uma sugestão com cara séria. Não parece que minha mãe irá embora tão cedo. Acho que essa situação poderá afetar negativamente o nosso filho se continuar. Acho que é melhor você voltar para a casa dos seus pais. Foi algo em que pensei, mas nunca esperei que meu marido sugerisse, o que me deixou muito feliz. Ele devia estar pensando muito em mim e no nosso filho. Também tive outra sugestão. Os preparativos estão indo bem. Meu marido e eu decidimos voltar para a casa dos meus pais para o parto e avisamos minha sogra. Mantivemos segredo até termos uma data definitiva em mente, pois não sabíamos o que minha sogra diria. Quando a data foi marcada, contamos a ela. Embora estivéssemos preocupados que ela dissesse que não me deixaria voltar para a casa dos meus pais, meu marido e eu estávamos nervosos. Surpreendentemente, ela não disse nada parecido. Eu vejo que pode ser melhor para ela, disse ela. Fiquei um pouco surpresa com a resposta simples da minha sogra, que nunca imaginei. Talvez ela estivesse realmente preocupada com o neto, o bebê do seu amado filho. O mais surpreendente é que, daquele dia em diante, ela parou completamente de falar palavras duras comigo. No começo,
Fiquei desconfiado de sua mudança repentina, me perguntando se ela tinha algum motivo oculto, mas parecia que ela continuou sem se oferecer para me ajudar em nada, mas ela permaneceu em silêncio o dia todo, como se tivesse se tornado outra pessoa. Embora parecesse estar observando cada movimento meu de perto, eu me sentia mais confortável em não ter que ouvir aquelas palavras duras que costumava ouvir muitas vezes ao dia. Meu trabalho tornou-se mais produtivo, graças à minha sogra, que de repente ficou em silêncio. Eu poderia continuar trabalhando na casa dos meus pais, então mal podia esperar para voltar para lá. Fiquei muito triste por ter que viver separada do meu marido por um tempo, mas o que mais me deixou feliz foi estar longe da minha sogra. Enquanto passava vários dias me preparando cuidadosamente para a mudança, um dia minha sogra entrou na sala com um sorriso assustador no rosto. Ela estava sorrindo de um jeito tão estranho que me perguntei o que ela iria fazer comigo. Então, ela começou a colocar minhas coisas uma após a outra em um saco de lixo que carregava na mão. "O que você está fazendo, Vitória?" perguntei, hesitante, surpreso com suas ações repentinas. "Você vai voltar para seus pais, não é? Então, você não precisa das suas coisas aqui, não é?" Ela disse isso com um sorriso e continuou alegremente colocando meus pertences em um saco de lixo. Percebi que ela não havia dito nenhuma palavra dura ou me insultado nos últimos dias porque estava esperando por esse momento. Ela ia me expulsar. Então, deve ter pensado que não precisava mais me contar nada. Minha sogra vivia em um estado de felicidade constante, sempre resmungando que se sentia muito bem porque tudo que ela considerava desnecessário estava prestes a desaparecer. Eu, perplexo, só podia observar suas ações, incapaz de entender o significado por trás de suas palavras. Atordoado, me vi sem palavras para responder. Aproveitando-se da minha falta de resistência, ela chegou ao ponto de tirar a chave da minha casa do meu chaveiro. "Por que você está fazendo isso?" questionei, tentando impedi-la, mas em vão. Ela afastou minha mão com força, e a cada instante meu estresse aumentava com tamanha imprudência. "Por que você vai tão longe?" perguntei, ainda incrédulo com a situação. "Porque eu não te suporto," ela respondeu com frieza. "Não quero mais ver seu rosto," completou, me encarando com ódio. Fiquei surpreso com a franqueza brutal de sua resposta e não pude conter uma risada nervosa. Percebi que aquela era uma oportunidade para finalmente termos uma conversa franca. "Por que você me odeia tanto?" questionei. "Fiz algo para merecer isso?" "Sua mera existência me incomoda," ela retrucou. "Não sei como você conseguiu enganar Jeová." Como eu já esperava, ela demonstrava total desaprovação pelo meu casamento com seu filho, a fúria tomava conta de seu rosto vermelho, e eu me sentia cada vez mais abalada pela sua postura. Por mais que eu ame meu filho, pensei comigo mesma, jamais desejei ser uma mãe como ela é. "Inacreditável que você diga coisas tão horríveis às vésperas de conhecer seu neto", respondi com a raiva tomando conta de mim. "De qualquer forma, jamais esperarei que você considere a criança que eu dei à luz como algo fofo", ele falou sinceramente e implacavelmente. "Eu nem tenho certeza se é do Jeová." Ele até me disse coisas terríveis com um rosto sério, enquanto insultava não só a mim, mas também ao meu filho ainda não nascido. Fiquei cada vez mais irritado, me perguntando como ele poderia dizer algo tão terrível. Me senti como uma idiota por pensar, mesmo que por um momento, que ele adoraria o neto. Eu não queria mais falar com ele. "Bom, eu nunca mais voltarei aqui", disse a ele em resposta. Ela me empurrou para trás enquanto me dizia, "Vá agora mesmo", com uma expressão encantada no rosto. Ela me empurrou tão forte que quase caí pela porta. Estava prestes a ir embora, o ódio pela minha sogra me segurou. Eu fiz com meu celular e peguei o elevador, pelo menos eu queria levar a sacola, mas não queria ver o rosto da minha sogra novamente. Meu marido ainda estava no trabalho. Sem outra opção, liguei para meus pais e decidi voltar para a casa deles mais cedo do que o planejado.
No dia seguinte, voltei para a casa dos meus pais pela primeira vez em muito tempo e passei o dia descansando. Ontem, tive que voltar repentinamente, mas meus pais me acolheram calorosamente. Contei tudo sobre minha sogra, não pude deixar de chorar quando minha mãe me disse que eu não precisava mais interagir com minha sogra e que poderia dar à luz meu filho sem me preocupar. Finalmente, me senti em paz, livre do olhar crítico da minha sogra, sem agressões verbais e sem me questionar. A última vez que me senti assim foi quando era criança. No entanto, algo me intrigou e fui verificar o que se passava na porta da frente. A cena que presenciei me deixou perplexa. Minha sogra pedia desculpas enquanto minha mãe tentava impedi-la. Minha mãe, que a conteve, demonstrava grande fúria e a mandou embora. Era impossível para ela, após ouvir tudo que minha sogra me disse, perdoá-la. O olhar que ela lançou à sogra era gélido. A sogra, por sua vez, chorava copiosamente, dizendo que meu marido havia cortado relações com ela. O que ela não sabia é que eu havia contado tudo ao meu marido, inclusive gravando nossas conversas em um gravador de voz e enviando-lhe os arquivos quando saí de casa. Meu costume de usar o gravador para o trabalho se mostrou útil nessa situação. Ao ouvir as gravações, meu marido ficou furioso e disse que conversaria com ela, o que provavelmente resultou no corte de relações. Meu retorno à casa dos meus pais não se deu apenas pelo ocorrido com a sogra no dia anterior. Na verdade, a sugestão de meu marido de que eu voltasse para a casa dos meus pais para dar à luz, e além disso, ele mencionou a possibilidade de uma transferência de emprego e sugeriu que nos mudássemos. Embora tenha recusado a transferência por causa da minha gravidez, ele começou a pensar que essa poderia ser uma boa oportunidade para nos distanciarmos da minha sogra. Além disso, o novo local seria perto da casa dos meus pais, então aceitei a sugestão. Meu marido, claro, conversou com meus pais sobre isso, e eles concordaram em nos apoiar. Agradeço ao meu marido e, em segredo, começamos a nos preparar para a mudança. Quando saí pela porta, minha sogra estava chorando e dizendo que meu marido lhe disse que estava indo embora. Ela chorava e tentava obter a simpatia da minha mãe, mas ela parecia muito zangada. Vitória, você está causando um incômodo na vizinhança, vai embora, por favor, disse ela. Eu não estava disposta a falar com minha sogra, que havia me dito coisas terríveis, e a rejeitei friamente. Cecília, por favor, volte, implorou ela mais uma vez. Eu ainda tenho suas coisas. Se você não me ouvir, vou me livrar de tudo. Minha sogra disse isso de forma ameaçadora e parecia estar tentando me fazer voltar de alguma forma. Minha mãe ficou furiosa com a atitude dela e a mandou embora. Não a incomode mais, disse minha mãe, impedindo-a de entrar. Minha sogra se foi quando minha mãe fechou a porta. Acho que minha sogra vai sentir minha falta, mas vou aproveitar a vida longe dela.